Neste vídeo nós vamos falar sobre metabolismo energético, autotrofia. E nessa aula nós vamos falar da quimioautotrofia ou quimiolitotrofia. Bom, os organismos quimioautotróficos, eles são organismos que não realizam a fotossíntese. Então, eles obtêm energia a partir da oxidação de substâncias inorgânicas reduzidas e utilizam o CO2 como fonte de carbono. Bom, então esses organismos, eles obtêm a energia que eles necessitam e poder redutor a partir da oxidação de compostos inorgânicos. Nós vamos falar aqui nessa tabela, a gente tem alguns exemplos que compostos inorgânicos são esses. Então a gente tem, por exemplo, hidrogênio, monóxido de carbono, amônia, nitrito, enxofre, ferro, organismos que realizam a metanogênese, que eles produzem metano, outros organismos que produzem ácido acético. São exemplos de organismos que utilizam a oxidação de compostos inorgânicos reduzidos para a obtenção de energia. Então, de onde que esses organismos obtêm essas substâncias doadoras de elétrons, essas substâncias inorgânicas? Elas podem ser de natureza geológica, biológica ou mesmo antropogênica. Então, no vulcanismo, por exemplo, a gente tem compostos reduzidos de enxofre, de atividades agrícolas e de mineração. Eles obtêm, por exemplo, nitrogênio, nas formas de diferentes formas, e também ferro. E também fontes biológicas, como, por exemplo, o gás sulfídrico, hidrogênio, amônia. Então, um exemplo, os organismos que oxidam compostos sulfurados reduzidos. Então, a gente tem bactérias, por exemplo, algumas bactérias obtêm energia a partir da oxidação do H2S. Então, elas podem oxidar o H2S tanto a enxofre elementar quanto a sulfato. Um exemplo desses organismos se chama Thiobacillus, e outras bactérias sulfurosas que, inclusive, elas produzem ácido sulfúrico a partir da oxidação do enxofre ou do sulfeto de hidrogênio. Outros organismos são capazes de realizar a oxidação do ferro, então oxidam ferro ferroso a ferro férrico, é uma reação que tem uma baixa eficiência, uma baixa liberação de energia, e, por exemplo, ela é comum em meios com contaminação ácida, como, por exemplo, a drenagem de minas de carvão, onde existe uma abundância de ferro em pH baixo e condições anóxicas que esses organismos encontram condições ideais. Aqui a gente tem duas figuras mostrando a oxidação do ferro em condições anóxicas, isso é, sem oxigênio. Então, observem aqui no tubo 1 é um meio de cultura sem o micro-organismo, e no 2, em duas fases de crescimento diferentes, com uma população maior no 3 do que no 2. Observem essa cor alaranjada, que a gente vê aqui também nessa outra imagem aqui representada nessa letra A, que é a presença de ferro, o ferro Fe3+, que tem essa cor alaranjada, que é indicando que é a oxidação do ferro por micro-organismos. Outro processo é a nitrificação, onde a amônia e nitrito são doadores de elétrons, que é realizado por bactérias nitrificantes, que são bactérias que estão amplamente distribuídas no solo e na água, e elas fazem a oxidação de amônia a nitrito e de nitrito a nitrato. Então, a gente tem organismos que oxidam a amônia a nitrito, então são bactérias do gênero Nitrosomonas, e também tem outro gênero, que é o Nitrobacter, que oxidam nitrito a nitrato. E uma coisa importante, interessante, é que um depende do outro. Então, para que Nitrobacter consiga nitrito para fazer a oxidação do nitrito a nitrato, é necessária a presença de nitrosomonas para oxidar amônio a nitrito. Então, são organismos que atuam sequencialmente.
Bom, esse aqui foi o nosso vídeo sobre quimioautotrofia. Bons estudos e se cuidem.